Deixa eu ver, deixa eu ver. Olá, pessoal. Tudo bem? Ó, já voltamos aqui com a tela. Vamos começar aqui, na verdade, com a tela já no ar. Porque nós tínhamos tomado uma decisão aqui de mesclar entre Paulo e um outro livro. E aí nós decidimos ir para o Antigo Testamento. E aí a gente percebeu, o que a gente leu ontem, né? E anteontem, nos últimos 2 vídeos de Paulo. Paulo deixando muito claro que a gente precisa separar o antigo do novo, né? Deixando muito claro que a partir do momento da vinda do Messias é algo permanente e o que estava para trás é algo passageiro. Então, é importante a gente se abastecer do que Cristo quis deixar para a gente, principalmente nós que acreditamos que o Messias veio, principalmente nós que acreditamos que ele deixou o Espírito Santo, como é falado no Novo Testamento, como é falado por Paulo nos Evangelhos, em Atos, praticamente no Novo Testamento inteiro. Então, em cima da hora que nós decidimos iniciar um evangelho, então a gente vai mesclando, igual a gente fez em outros livros. Evangelho e Paulo, até porque a gente vai terminar 2 Coríntios, e é o último livro que Paulo escreve antes de seguir, ele vai fazer Roma, e aí depois ele é preso. E aí os outros livros são escritos ele preso. E aí é legal a gente mesclar, porque o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. E olha que interessante, tá? A gente mesclar Paulo e Marcos. Porque vocês vão lembrar, tá salvo lá no canal, vocês vão lembrar de Atos 13. Atos 13, se eu não me engano, no versículo 13, 13, é onde Paulo decide não seguir mais com Barnabé. Paulo é convertido no 9, do 9 até o 13, é uma linda jornada de muitos anos entre Paulo e Barnabé. Barnabé é quem vai buscar Paulo lá em Tarso e inicia a edificação de Antioquia. E é uma trajetória linda nesses 4 capítulos, mas no 13, Barnabé e Paulo têm uma desavença. Por quê? Porque no começo dessa viagem missionária, Paulo, Marcos e Barnabé iniciariam essa jornada. O apóstolo Marcos, é primo de Barnabé. Então, eles iniciariam essa jornada entre os 3. Marcos abandona esse começo dessa jornada. Em Atos 13, a gente vê um atrito entre Barnabé e Paulo, o início de um atrito, o capítulo todo fala sobre isso, mas o início de um atrito, porque Paulo não acha certo Marcos naquele momento voltar, um momento onde Barnabé e Paulo tinham passado por muita dificuldade e já estavam fazendo as coisas acontecerem. E aí, nesse atrito, Paulo inicia a sua segunda viagem missionária e Barnabé segue com Marcos, seu primo. Basicamente isso. Sabe por que é importante a gente iniciar por Marcos, que é o primeiro evangelho? Por um segundo ponto também, tá? Que é considerado que esse evangelho foi escrito em 65, de 65 a 70. E se vocês forem em 2 Timóteo, daqui a pouco a gente vai chegar nessa carta, é a última carta de Paulo, 2 Timóteo é escrito no ano que Paulo morreu. No ano que ele morreu. Ele é julgado em 64, se eu não me engano, por conta do incêndio em Roma, quando Nero era o imperador. E em 67, se eu não me engano, ele é decapitado. E a última carta dele, 2 Timóteo, ele escreveu em 67. E lá em 2 Timóteo, eu não vou lembrar agora o versículo de 2 Timóteo, o capítulo e o versículo, mas lá em 2 Timóteo, Paulo pede para que Timóteo traga Marcos para conversar, porque ele considera Marcos muito importante para a jornada cristã. Então, teve toda essa evolução do atrito de Marcos com Paulo, e no final da sua vida, quando ele escreve o último livro, a última carta, ele pede para que Timóteo traga Marcos, considerando Marcos muito importante para a jornada. E é exatamente nessa época que Marcos escreve o seu primeiro evangelho. O que me trouxe isso, né? Que nós vamos entrar no primeiro evangelho aqui. E é importante esse contexto. Então, o que me trouxe? Será que Marcos... Oi, gatão. Dá um oi pro pessoal, dá um oi pro pessoal. Oi, meu gato. Será que Marcos
Fluiu. Oi, meu lindão. Ó, ó o pé, ele gosta do pé dele. Será... Oi, Marquinhos. Ó. Será que Marcos fluiu depois dessa reconciliação com Paulo? Será que Marcos fluiu depois desse perdão? Será que Marcos fluiu depois de ter, de fato, ali, ter tirado isso de dentro dele? Será que Paulo entendeu que antes dele morrer ele precisava se reconciliar com Marcos? Porque, de uma forma sobrenatural, de uma coincidência, Marcos escreve o primeiro evangelho logo após essas situações terem acontecido. Então, é um evangelho com um contexto muito interessante. Porque Paulo, que escreveu praticamente 50% dos livros do Novo Testamento, teve um atrito com o apóstolo Marcos ao ponto de desfazer uma viagem missionária, escolher um novo rumo só para não seguir com Marcos. Se desvincular mesmo. E no final da sua vida, a gente percebe lá em 2 Timóteo, que ele considera Marcos, pede para que Timóteo traga Marcos, que ele considerava Marcos muito importante para a jornada. E, na sequência, nós temos o primeiro evangelho escrito, que é o evangelho de Marcos, que a gente vai começar agora. Bora comigo? Vem para cá. Deixa a mamãe sentar aqui. Ó, a Fê está do lado aqui, ela já vem com a gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Marcos 1. João Batista prepara o caminho. Lembrando que João Batista é primo de Jesus. Né? A gente vai escutar tudo isso aqui. É bom que o evangelho traz muita coisa. Traz muita coisa. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oi, meu gato. Deixa o papai falar com o pessoal. Deixa. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Manda beijo pro pessoal. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo. Ó o seu desenho aqui. Papai vai ficar. Papai tá nesse aqui, você tá nesse, hein? Olha lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis aí envio diante da sua face o mensageiro, o qual preparará o seu caminho. Então, como está escrito no profeta Isaías, eis aí envio diante de sua face o mensageiro, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Assim, João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, o que ele está falando? O profeta Isaías já dizia antes da vinda do Messias, bem antes, que seria enviado um mensageiro para pavimentar a vinda do Messias. Muito antes do Batista nascer, né? Olha isso. Né? Nossa, arrepia tudo. Isso quer dizer que tem promessas na vida da gente? De novo, nós íamos tomar a decisão de fazer hoje um Antigo Testamento. Eu falei, não, a gente tem que ficar no Novo. O Antigo Testamento é um livro histórico para a gente entender por que Deus precisou separar um povo, mas, desde lá de quando ele separou, Noé tem os filhos lá, Sem, Cã e Jafé. Então, da descendência de Sem vai sair os hebreus, os judeus, os israelitas. Então, vai sair um povo escolhido. Era necessário Deus escolher um povo, senão a gente ia ter que voltar toda hora. Porque o povo se corrompia a todo momento. Então, foi separado um povo. Aí, através de Abraão, se criou uma aliança. E, através dessa aliança, a gente já começa a falar do Messias ali. Então, o Messias é citado a todo momento, entende? Então, o que separa? Algumas religiões acreditam em tudo isso, porque está sendo falado lá no Antigo Testamento que esse povo foi separado para que eles guardassem o nome de Deus até a vinda do Messias. É porque nós, cristãos, acreditamos que o Messias já veio. Tem religiões que não acreditam, tipo, estão esperando o Messias até hoje. É só isso que muda. Então, o Antigo Testamento é extremamente importante para a gente entender esse movimento histórico, entender essas profecias, como a gente já está vendo aqui. E aqui nós vamos ler, de fato, os evangelhos, já tendo um contexto de quem é Marcos, já tendo um contexto
de que Marcos e Paulo se conheciam bem, já tendo um contexto agora, para poder trazer para vocês a importância desse primeiro evangelho, entende? Para a gente aqui e para todos que vão assistir também. Então, ó, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Assim, João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João usava roupa feita de pelo de camelo e cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito. Olha que forte isso daqui, hein? Por que forte isso daqui, né? Porque João Batista está falando do Espírito Santo antes do Espírito Santo. Porque, de fato, o Espírito Santo, como a gente viu lá em 2 Atos, capítulo 2, o Espírito Santo ele vai descer 50 dias depois da Páscoa judaica. Então, aqui a gente está falando de algo bem antes. Na verdade, aqui nós estamos falando antes de Cristo saber que era Jesus. Basicamente isso. Antes de Jesus saber que era Cristo. O batismo de Jesus. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E dos céus veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em quem me agrado. A tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Glória a Deus. Ponto importante, tá? Nós temos 4 evangelhos. O Evangelho de Marcos, na sequência Mateus, na sequência Lucas e, por último, João, que também escreveu o Apocalipse. Marcos, de 65 a 70, Mateus, 75, Lucas, na sequência ele de 75 a 80, e João, em 90 a 100, basicamente isso. Aqui é um evangelho de João, de Marcos, falando dos passos de Jesus Cristo. Então a gente vai ver aqui João falando Jesus Cristo. Perdão, Marcos falando Jesus Cristo. Em Mateus, é como se ele tivesse lido o evangelho de Marcos e coloca detalhes. Era um apóstolo detalhista. Em Lucas, é um evangelho para os gentios e para os gregos. Basicamente isso. Lucas, grego, médico grego, convertido no Espírito Santo, escreve um evangelho para gentios e gregos, basicamente. Lucas não conviveu com Cristo. Lucas se converteu com o Espírito Santo, assim como Paulo. Exatamente isso. Então, dito isso, nós lemos aqui o começo. João Batista prepara o caminho e nós vamos ler esse evangelho inteiro, que é o menor evangelho, então é um evangelho muito curto. Os outros são maiores, mas esse evangelho é um evangelho onde Marcos fala dos passos de Cristo. Então, nós lemos aqui o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, e agora a gente vai para Jesus inicia o seu ministério. Então, ele está focando nos passos de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Jesus chama os primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ponto importante aqui, né? Isso daqui é uma coisa que acontece na vida. O Espírito Santo, ele transborda, né?
Então, tipo assim, aqueles homens, mesmo não sabendo, porque esses mesmos homens que tomaram a decisão de largar tudo para seguir Cristo, ainda sem saber quem ele era, ainda sem ver os milagres, ainda sem entender muita coisa, são os mesmos homens que... Acreditaram na promessa, né? Não, são os mesmos homens que na morte de Cristo se assustaram, certo? Recuaram. Então, o que eu estou falando aqui? Aqui eles sentiram esse espírito, entende? Simplesmente eles entenderam quem era. E a gente vai ver aqui muita dúvida. Eles perguntam a todo momento para Cristo quem ele era, quem o mandou. A gente vai ver isso aqui. Vamos lá. Um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, que estava no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando no barco o seu pai Zebedeu com os empregados. Eles foram com Cristo. Então, os primeiros a seguir Cristo foram Simão e André, os irmãos, e depois os irmãos Tiago e João. O homem com o espírito imundo. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Então, os quatro já estão vendo aí o agir de Cristo. É porque antes não podia entrar no sábado. De novo, tá? Porque é importante vocês terem essa visão. Em cada evangelho, a gente vai ter um passo a passo. Aqui, a gente está pulando blocos, né? Porque Marcos está focando em Jesus, nos atos de Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, um dia sagrado para o judeu, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. As pessoas se maravilharam com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga um homem possesso do espírito imundo, o qual gritou: "Que temos nós com você, Jesus Nazareno?" Coisa ruim identificou Jesus Cristo. "Você veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia deste homem." Então o espírito imundo, agitando aquele homem violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Amém, glória a Deus. Amém. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: "Que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Ele dá ordens aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou logo por toda a região da Galiléia. A cura da sogra de Pedro e de muitos outros. E saindo da sinagoga, Jesus foi logo para a casa de Simão e André, na companhia de Tiago e João, os 4 primeiros apóstolos. A sogra de Simão estava na cama, com febre, e logo falaram a Jesus a respeito dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Amém, glória a Deus. À tarde, ao pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. A cidade inteira se reuniu na porta de casa. Ele curou muitos doentes de toda a espécie de enfermidade e expulsou muitos demônios. Mas não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. Então, Jesus não queria ainda aparecer, né? Jesus faz uma viagem por toda a Galiléia. Tendo se levantado, alta madrugada, ainda escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele gostava muito de fazer isso, né? Se afastar e orar. Se afastar e orar, exatamente. Então, lembrando que Cristo, ele tomou ações para que nós entendêssemos como tomar ações. Então, entendam o seguinte, o verbo se fez carne, né? Então, Deus veio em forma humana. Por que ele veio em forma humana, né? Se a gente avaliar, somente as leis, somente a direção, ia fazer com que, novamente, mesmo mantendo por muitos anos o nome de Deus, já começou a ter desavenças e quebras que iam fazer com que tudo voltasse ao zero de novo. Tanto que tudo que era guardado por esse povo era por conta da vinda do Messias. Sim. E é como eles acreditam também. Estão esperando até hoje o Messias. A diferença é que nós estamos aqui e nos abastecemos do Espírito Santo, porque nós acreditamos que o Messias, o Espírito Santo, já veio. É somente isso.
Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Ó? Tendo se levantado alto de madrugada ainda escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós temos que fazer isso também. Tem momentos que a gente precisa recuar, tem momentos que a gente precisa estar sozinho e pensar. Vocês entendem? Hoje nós tomamos a decisão de não ir para o Antigo Testamento e começar o Evangelho, porque é um dia marcado de uma virada de chave na minha vida, da minha esposa e da minha família. Começando a ler isso aqui é para a gente, tá? Pra gente. Que edifique muito de vocês que não assistiram esse vídeo, mas esse Evangelho é para a gente. Porque é um dia muito importante, de uma marcação de virada de chave nas nossas vidas. Então, é importante vocês entenderem que os passos de Cristo, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente vai discernir no Espírito Santo, a gente vai entender como agir, como ele agiu. Por isso que ele veio como homem. Por isso que ele veio como ser humano, como carne, gente. Para que, de fato, nós não entendêssemos somente através de direção, mas vem do ato de um ser como nós. Então, seguindo aqui, ó. A gente entender que também é possível. A gente nunca vai ser igual a Cristo. Nunca. A gente pode olhar e ter a consciência que se Cristo venceu, a gente tem a capacidade de tentar pelo menos. Nós tomamos a decisão que nós não vamos mais falar de passado, falar só para frente, só de futuro, só de presente e futuro, presente, futuro, presente e futuro. Mas a decisão que encerra um ciclo na nossa vida hoje e faz iniciar outra, foi com Cristo. Senão nós, se fosse agir pelo mundo, nós teríamos tomado outras ações. Com certeza. Entende? E conversamos com algumas pessoas que até agora não estão entendendo por que nós tomamos as ações que nós tomamos. Porque éramos para ter tomado outras ações, mas Cristo tomaria as ações que nós tomamos. Basicamente isso. Então, era para a gente vir para o Evangelho, bebê. Que é sobre a gente. Vamos lá. Vou até voltar aqui. Jesus faz uma viagem por toda a Galileia. Tendo se levantado alta madrugada, ainda escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ele orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. Amém. No mesmo instante, olha que forte isso aqui, ó. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. Então, olha só, um leproso aproximou-se de Jesus e pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Se for a sua vontade. E aí Jesus, exatamente. E aí Jesus perguntou, e ele respondeu: eu quero. Por isso que é necessário, de novo, o nosso ego, ele não vai permitir a gente mergulhar nas águas e nascer de novo. Do jeito que é para ser, com o coração quebrantado. O nosso ego não vai permitir com que a gente se quebrante para Cristo, entende? Então é necessário a gente pedir: Deus, eu quero que o Senhor limpe o meu coração e a minha mente. Deus, eu quero que o Senhor me dê direção sobre esse problema. Deus, eu quero que o Senhor me dê direção sobre essa tomada de decisão. Deus, eu quero que o Senhor me mostre qual é a melhor opção do que eu tenho para tomar. Deus, me dê sinais dessa decisão tão importante que eu tenho para tomar na minha vida. Então nós precisamos pedir para Deus, através de Cristo, através do Messias, para receber essas direções. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Fazendo-lhe severa advertência, Jesus logo o despediu, dizendo: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação. Deixa eu tirar aqui que eu acho que está... Peraí, rapidinho. Dizendo, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído,
começou a proclamar muitas coisas e divulgar notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em qualquer cidade, mas o obrigar a ficar fora, em lugares desertos. E de todas as partes, as pessoas iam até ele. Olha só que forte, né? Porque já estamos no versículo 45, e eu achei que a gente estava no começo ainda. Eu também. Acabou! Acabou. Como é bom a língua de Jesus. Então, tipo assim, e vai ser bom, porque Marcos, ele não fala de nada a não ser de Jesus. Então, todos os capítulos de Marcos falando de Jesus Cristo. João Batista prepara o caminho da vinda do Messias, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, Jesus inicia o seu ministério, Jesus chama os primeiros discípulos, o homem com o espírito imundo, que Jesus libertou, a cura da sogra de Pedro e de muitos outros, Jesus faz uma viagem por toda a Galileia, e a cura de um leproso. E aqui nós vamos terminar o capítulo 1 com Jesus Cristo sendo conhecido como o Messias. Basicamente ele ainda isso. pediu para não contar. Então, olha que legal, né? E começar o evangelho aqui do jeito certo em Marcos, porque... Oi, gatão. Oi, gatão. Deixa eu mandar esse pãozinho seu aqui. Tá. Só seu pão. Não tem pão? Então nós vamos ver todo esse evangelho, todos esses capítulos, todo esse livro, focado em Cristo. Então ele não vai, olha, Jesus Cristo, filho de Maria e de José. José era marceneiro, era carpinteiro, era construtor. Cada versão vai falar uma coisa. Mas ele aos 12 anos foi a primeira vez na sinagoga. Nós não vamos ouvir isso aqui. Nós vamos ouvir os atos de Cristo. Tanto que ele já começa com João Batista prepara o caminho. E aí nós vamos ver o evangelho inteiro de Marcos dessa forma, tá? Bora seguir aqui para o entendimento e perguntas de Marcos 1. O deserto não é um castigo, é um treino. Logo após ser batizado e ouvir a voz de Deus a declarar: Tu és o meu filho amado. O que acontece? O que é que acontece? O Espírito leva-o para o deserto. O Espírito leva-o para o deserto. Ele ficou 40 dias no meio de feras selvagens, num lugar de isolamento e tentação. Muitas vezes achamos que o deserto, fase de sofrimento e depressão, é um sinal de que Deus nos abandonou ou nos está a castigar. Mas aqui vemos que o próprio Deus conduziu Jesus ao deserto para o fortalecer e preparar para a sua missão. Amém. E é isso. De novo, existe uma coisa: escolher seguir a Cristo, escolher receber o Espírito Santo. Nossa, Deus vai te mudar de uma forma tão impressionante que é olhar para trás e não se reconhecer mais. Então é necessário alguns desertos na nossa vida, e quando a gente compreende isso, fica mais fácil de entender algumas coisas. Fica mais fácil de entender algumas coisas que a gente vai tendo que passar. E nessas passagens, não é sobre os problemas, não é sobre o deserto. Entende isso hoje? É sobre o que nesse deserto, porque quando você sai do automático, porque nós vivemos um automático. Acorda, trabalha, paga conta, dorme, viaja, sempre estamos com coisa para fazer, já percebeu? Sempre. Quando um problema acontece, você sai do automático. Quando você sai do automático, você entende coisas que precisam ser mudadas, já percebeu? Então, que Deus está contigo e você sabe disso claramente, através da sua comunhão, através do que você busca, entenda que esses desertos são momentos de reflexão para que você esteja cada vez mais próximo da sua missão. Então, são pontos importantes de mudanças internas na gente. Isso é muito importante. Para debater com a turma. Quantas vezes, ao enfrentarmos um deserto financeiro, emocional ou familiar, nos revoltamos e achamos que Deus nos esqueceu, em vez de entendermos que aquele isolamento é uma preparação para o nosso futuro. Amém. Se sofre de depressão severa, ou sente-se a esmorecer perante as dificuldades da vida, mude a sua perspectiva. O deserto não é a sua morada final, é apenas uma sala de treino.
Os dias de angústia e solidão estão a fortalecer a sua estrutura emocional e a forjar a sua fé. Mesmo que se sinta cercado por feras, medos, dívidas, ansiedade, o texto garante que os anjos também lá estão para o servir. Sabe como a gente entende isso? Olha só, minha queridíssima esposa. Tá lendo o Evangelho, tá lendo a Bíblia, hein? Tá vivendo. Uma coisa é tu ler. A quantidade de pessoas que têm dinheiro, têm bens, têm amigos, têm um monte de coisa, e vivem em ansiedade, vive gerando problema, vive arrumando problema, vive arrumando confusão. Não tem a ver com os bens, tem a ver com a mente e com o coração. Então, de novo, como é que a gente sente que Deus está com a gente no meio do deserto? A gente vai ter altos e baixos, assim como a gente viu em Paulo. Gente, deserto todo mundo vai ter na vida. É normal. A gente viver, a gente vai estar passando então entendam isso, que Paulo, mesclar o que a gente está fazendo aqui, Paulo, e já olhar para os evangelhos agora, possa te fortalecer. Para quando o seu deserto acontecer, você buscar cada vez mais Cristo, entender o que Ele quer para você. Não é uma morada, exatamente. Deserto, é só uma sala de prova, exatamente. Mas para mudanças. Exatamente isso. Então Deus vai te preparando. A gente tem que também mudar nesse deserto, porque senão Deus permite passar de novo. É isso aí. Até aprender. Quais as mudanças que Deus quer na minha e na sua vida? Hoje. Entende? Nós decidimos não olhar mais para trás. Realmente, hoje é um dia de virada na nossa vida. Mas olhando para o deserto que a gente passou nos últimos meses, eu vou te falar que ficou claro para a gente onde a gente precisava mudar como pessoas. Sim. Ficou claro para a gente onde a gente precisava mudar. A gente, de fato, começou a fazer isso aqui acontecer. E Deus já está tocando no meu coração desde 2022, tá? A gente colocou um canal no ar e tirou, a gente começou e parou. Tipo assim, quais pontos que é para a gente olhar e seguir, que agrada a Deus, que Deus... Que fase que você está hoje, que você precisa parar, sair do automático e escutar a voz de Deus. Porque tem coisas para ajustar. Deus vai parar. Deus vai parar, exatamente. Certeza, querido. Se você não parar sozinho por vontade própria, Deus vai permitir alguma coisa para você parar e Ele te para. É isso aí. O alívio de largar a rede certa. Jesus caminha à beira do mar e vê Simão e André a lançarem as suas redes. A rede representava tudo o que eles conheciam, o seu sustento, a sua segurança e a sua rotina, e o controle de suas vidas. Jesus não lhe oferece um mapa detalhado, diz apenas, venha comigo. Amém. É exatamente isso, tá? Ah, mas eu tomei a decisão de seguir Deus, de seguir Cristo, e eu estou mais confuso que tudo. A gente só vê o ponto inicial, mas Jesus já vê o ponto final. Por isso que é importante você compreender os evangelhos, compreender a palavra de Deus, que ela é viva. Buscar comunhão, estar em outro lugar, na presença de outras pessoas que acreditam. Exatamente. Por que isso? Porque Deus ele não vai falar para você o caminho. Ele só vai falar, venha comigo. É exatamente isso. O versículo 18 diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles abriram mão daquilo que controlavam para abraçar um propósito eterno, pescadores de gente. Glória a Deus. E é um ponto muito importante, tá? Porque quando Deus ele morre na cruz, a gente vê alguns desses homens se perdendo. Simão, a gente vai ver que ele volta a pescar. Sim. Ele ficou perdido. Ficou desorientado. Eu não vou trazer, esse é um capítulo importante, nós vamos chegar nele, está nos evangelhos, tá? Mas, de novo, ele ficou perdido, porque ele viveu sob a direção do mestre, né? E ali, o mestre não estava mais com ele. E quem o guia a partir de agora? Você entende? Então, tipo assim, eles voltam a ser guiados pelo Espírito Santo pós-Páscoa judaica. E olha que forte, porque pós-Páscoa judaica, a gente vê no capítulo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, um Pedro forte, que vocês não estão entendendo. Pedro curando, Pedro convertendo 3.000 pessoas num único sermão dele. Pedro, do 3 até o 8 é Pedro. Depois a gente começa a escutar a história de Paulo.
do 9 até o 28. Mas, de novo, esse Pedro que se sente perdido, esse Pedro que tomou a decisão somente por um venha comigo, depois volta a ter a direção do Espírito Santo. Então é normal, Paulo fala muito sobre isso, Pedro fala muito sobre isso lá em Atos também. É normal esse crescimento na fé. É normal essa espiritualidade ir aguçando cada vez mais, entende? Então, não adianta. Olha, eu li a Bíblia 5 vezes, igual eu comentei esses dias. Mas, de fato, alguma coisa entrou? Ou você só leu a história? Alguma coisa te transformou, te tocou? Porque esse é o ponto principal. Porque esse é um livro para a gente decifrar ele a vida inteira. Para debater com a turma. Quais são as redes, orgulhos, relacionamentos tóxicos, ou a necessidade de controlar o amanhã, o medo e a mudança, a que nós nos agarramos com tanta força que nos impede de viver a verdadeira paz que Jesus nos ofereceu? É isso. É isso. Quais as redes que você está hoje e não era para você estar, mas você está tão automático ali, você entende? É difícil, mas você vai no braço, vai na força, resiste. Quais são essas redes que você tem que abandonar para que Deus realmente entre na sua vida e te coloque no plumo para que você busque a sua missão? Quais são? Se você estiver no automático achando que você vai fazer no braço, ele vai dar um jeito de fazer com que essas redes saiam de você. Ele arranca mesmo. Ele arranca com raiz e tudo. E a gente vai ouvir isso no Evangelho. A sua missão. O que tiver atrapalhando, a partir do momento que você decidiu seguir Cristo, ele vai te transformar para você seguir uma missão. A missão que ele tem para você, não é que você quer. Exatamente. Se você sair da missão que Cristo escolheu para você, ele dá conta de te trazer de volta. É basicamente isso. Na prática, para quem acha que a vida perdeu o sentido, e ponto importante, tá? Não estou falando de erro e acerto, porque quando se fala isso parece que alguém age muito errado. Não é isso. É porque, de novo, estamos falando aqui de um homem que pescava e foi pescar homens. Estamos falando de um homem que voltou a ser pescador e Cristo de novo fala, querido, esse é o caminho. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Qual é o caminho que Cristo tem para a sua vida? Para a minha vida? Para a vida da minha esposa? Para a vida da minha família? Qual o caminho que ele decidiu? Ah, mas eu não sei. Mas não é para você saber, é para você sentir. Venham comigo. Viva um dia após o outro. Acorde de manhã e peça para que Deus ilumine o seu dia e dê direção para o que vai acontecer naquele dia. Descanse nesse dia e amanhã ele te dá a direção do dia seguinte. E aí, conforme você vai crescendo na fé, conforme você vai amadurecendo, conforme o Espírito Santo vai aflorando em você, você começa a melhorar a sua visão, mas sempre vivendo um dia após o outro de glória em glória. Seguindo aqui, para quem acha que a vida perdeu sentido ou vive consumido pela ansiedade, a ansiedade vem do medo de perdermos o controle da nossa rede. É real. Forte, hein? Exatamente. Você, às vezes, fica em situações que não era para você estar, com medo de perder o controle da sua rede. Olha só. Nossa. Tá vendo que Jesus só falou, larga tudo e vem. O convite de Jesus para si é para largar esse peso. A vida não tem de ser apenas sobre ganhar o pão diário e lutar contra os problemas. Deus tem um propósito gigantesco para si. Ser instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Amém. Ao largar a ansiedade do controle e seguir Jesus de forma simples, o sentido e a paz voltarão a inundar os seus dias. Glória a Deus. Amém. Ele não foge da nossa sujidade. No mundo antigo, um leproso era a pessoa mais rejeitada da sociedade. A lei dizia que ele tinha que gritar impuro e ninguém se podia aproximar. Quando o leproso se ajoelhou e pediu para ser purificado, Jesus podia tê-lo curado apenas com uma palavra à distância. Mas o que é que ele fez? Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele. Jesus escolheu tocar no intocável. Amém. E sujou-se para curar o leproso. Glória a Deus. Quantas vezes deixamos de nos aproximar de Deus porque o sentimento de culpa e vergonha nos diz que somos impuros e que Deus vai fugir dos nossos erros e defeitos? É isso. É isso aí. Na verdade, se você está errando e está com o coração quebrado, tipo assim, não é essa vida que eu quero, eu não aguento mais isso, é em Deus só que você vai mudar. Só. Senão, exatamente, porque, de novo,
O mundo, existe uma das principais iscas do ego, do mundo, que é o capital. Na Bíblia vai se chamar de Mamon, o deus do dinheiro. Então, de novo, quando você se quebranta, você sai do automático, você abre a visão. Então, é importante, assim como eu fiz há anos atrás, assim como minha esposa fez anos atrás, mas se a gente olhar como foi um renovo na nossa vida, é importante nesse quebrantamento você entender que ele não era para estar vivendo desse jeito, não era... você vai passar, depois de cristão, você vai passar muitos desertos na sua vida, mas existe um que é da virada de chave, do renovo. Existe um que é relacionado ao seu batismo, ao seu renovo, entende? Então, de novo, vai chegar um momento que você vai falar, por que eu faço essas coisas? Por que eu ajo desse jeito? Não, tipo assim, não era para eu viver assim. Eu falo que a gente volta a ser criança, né? Tipo assim, eu não era esse adolescente, eu não era a pessoa na primeira infância, eu não era. O que aconteceu comigo? Se você está nesse ponto, Cristo. Senão daqui a pouco você volta financeiramente a se reerguer e automaticamente é a principal isca do coisa ruim. Você tem que mandar no dinheiro, não o dinheiro mandar em você. A principal isca do coisa ruim é o capital. É Mamon, é o deus do dinheiro. Então, de novo, esse quebrantamento, esse sair do automático é importante para você entender. Não era para eu estar vivendo desse jeito. Não era para eu estar tomando essas atitudes. Não era para eu estar passando a perna nos outros. Não era para... Não era! Por que eu ajo assim? Cristo, vai agora. Se enfia dentro de uma igreja que você quiser, começa a ler o Evangelho, porque Cristo vai te curar. É isso que ele está falando aqui. Ele não está preocupado com os seus defeitos. Ele está preocupado com o seu quebrantamento. Basicamente isso. E é só Cristo, porque o mundo vai te massacrar. É somente em Cristo. Na prática, se sofre com um profundo sentimento de incapacidade ou sente-se indigno no amor de Deus por causa do seu passado. Oi, gatão. Por causa do seu passado, preste muita atenção. Deus não tem nojo das suas falhas. Você pode sentir-se o pior dos pecadores, rejeitado pelas pessoas ou manchado pelos seus vícios. Mas Jesus não tem medo da sua lepra emocional. Ele não vai rejeitá-lo. Ele vai entender, ele vai estender a mão e tocar exatamente na sua maior dor e vergonha para lhe dizer: eu quero, fica limpo. Apenas se aproxime do coração sincero, como fez aquele homem. Amém. Então, glória a Deus. O quebrantamento ele é necessário, porque o quebrantamento faz a gente voltar para o Éden, faz o nosso coração voltar para Deus. Eu falo que é a criança, né? A ingenuidade de uma criança. Quando a gente passa um problema muito grande, já percebeu que fala, eu queria... a gente lembra da infância, a gente lembra das fases boas. Já percebeu? Por quê? Porque era uma fase, normalmente, os primeiros vínculos que a gente cria na infância. É uma fase de muita sinceridade. Pureza. Muita pureza. Olha aqui, uma criança do lado aqui. É uma fase de muita pureza, entende? Então, esse quebrantamento traz essa pureza. Então, se resolva antes de voltar a viver o mundo. Que é uma grande oportunidade. Então, isso me trouxe isso aqui, tá? Realmente, Deus ele não está preocupado com o que você fez, com os seus problemas, não está preocupado em te julgar, ele está preocupado em limpar o seu coração e a sua mente. Basicamente isso. Para ele poder entrar. Para ele poder entrar, exatamente. Ele só vai entrar se o terreno for dele. Ninguém quer entrar em casa suja. Exatamente. Fechamos Marcos 1. Olha só, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Amanhã vamos pro 2. Mas vamos pro 2. Então, Paulo é só semana que vem. Aí pronto, tá decidida. Vamos dar um time até domingo. Demos um time em Paulo, ela quer fazer um pouquinho de Marcos, depois a gente volta para a carta de Coríntios. Então, fechamos aqui, deixa eu botar para olhar para vocês. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Aí. Fechamos Marcos 1, apóstolo Marcos. Muito bom. Contamos ali no começo, não vou repetir agora, mas contamos no começo um pouco de contexto de quem era Marcos,
um pouco de contexto desse livro, desse evangelho escrito, e o que ele vai trazer. Falar as ações de Cristo, né? O foco dele. Você quer entender o que Cristo fez? Leia Marcos. Leia Marcos. Os outros a gente vai entender contexto geral e tudo mais. Importantíssimos. Mateus, Lucas e João são extremamente importantes também. Mas aqui, de fato, ele vai direto nas ações que Cristo fez. E é muito importante a gente começar do começo. Fechamos. Hoje eu vou pedir para minha queridíssima esposa fazer essa oração. Oração de renovo. Oração de entrada no Evangelho. 6 meses fazendo esse estudo. 7 meses fazendo esse estudo. E nós estamos entrando no Evangelho hoje. Você percebeu? Não fizemos um Evangelho até hoje. Fizemos tudo que vocês imaginaram. Não fizemos um Evangelho até hoje. Entramos hoje, no dia 8/5, num dia que nós decidimos, por uma virada de chave na nossa vida, entramos no primeiro Evangelho. Amém. Amém. Por favor, bebê. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um momento de aprendizado dessa palavra. Obrigada, Senhor Jesus, pela nossa vida. Obrigado pela oportunidade de acordar, de respirar, Senhor. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família abençoada, pelos nossos filhos abençoados, pelo nosso lar, Pai. Pelo trabalho, Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito, Jesus, em nossas vidas, Pai. Tchau pra turma. Vem ficar com a mãe. Amém, Senhor, que nós possamos ser renovados a cada manhã, Jesus, pela sua graça, pela sua proteção, que o Senhor venha blindar nosso coração, a nossa mente, que o Senhor venha curar, Senhor, todos os enfermos, que o Senhor venha curar as almas, venha purificar, Senhor, os espíritos, Pai. Venha entrar em lares, em casas, em empresas, em negócios, em ruas, em famílias, Pai. Aonde quer que haja algo, Senhor, que precisa ser tocado e liberto, que seja tocado e liberto agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos dormir bem, descansar, que nós possamos acordar amanhã dispostos para vencer o dia de amanhã, Senhor. Que nós possamos sempre ter clareza, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós e como nós possamos fazer igual João e Pedro, Pai. Nós possamos largar as nossas redes, Jesus, e seguir a Ti, Pai. Deixar, Senhor, a rede da nossa vida nas Tuas mãos e ter calma, sabedoria, Senhor Jesus, de entender que o Senhor está no comando, que o Senhor sempre tem o melhor para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Ó, estamos aqui com o nosso pentecostal aqui, ó. Irmão Pedro. Ó, o irmão Pedro hoje está Pentecostes, gente. Irmão Pedro Paulo, né? É Pedro Paulo. O nome dele é Pedro Paulo. Não bastava ser Pedro, não também bastava é Paulo. ser Pedro e também é Paulo, exatamente. Oi, venga. Ó, hoje foi o Chitete. O evangelho do Pedro Paulo. Ô, Pedrinho. Ó, hoje foi Pedro Paulo. Fechamos. Dá tchau. Tchau, Tchau, turma. Tchau. Dá tchau. Não vai dar tchau? Tchau, amigos. Tchau, amigos. Tchau. Tchau, Fala, até mais. Tchau, gente. Até amanhã Tchau, em Marcos gente. 2. Tchau, gente.